Então, definitivamente, e são geólogos não bíblicos falando, é um fogo que veio do céu. Eles queriam praticar ali com eles um verdadeiro, não vou usar a palavra para o YouTube não cortar, uma agressão sexual É isso mesmo. forçada. Olhou para trás, dá a entender que ela voltou para a cidade. Por que que, de repente, Deus decide destruir uma cidade? Eu digo isso porque muitas pessoas elas não acreditam no Antigo Testamento, essas coisas todas, porque pensam, pô, Deus não ia botar fogo no lugar, ia matar pessoas e etc. Cara, isso é meio por que que, doido, de né? repente, entendo, era uma cidade submersa no pecado, e obviamente, mas Deus precisa chegar lá para destruir a cidade? Qual que é a explicação para isso? Na nossa cultura ocidental, a gente não imagina um Deus que pune. A gente quer um Deus bonzinho. Porque a gente está numa época tão as coisas tão fáceis. Vocês sabem que há estudos mostrando, por exemplo, que as novas gerações estão tendo uma capacidade intelectual inferior às gerações anteriores. Desde que isso foi medido, é a primeira vez na história onde os filhos tá caindo, estão né? menos inteligentes que os pais. Quem trabalha com empresa A hoje fertilidade vê diminuindo também. Exatamente. Você vê que muitas empresas, tá isso perdido, não né? vale para todos, gente. Tem muito jovem de valor, empreendedor, mas infelizmente há um número expressivo de jovens que trabalham em empresa e pode olhar, ele não quer pagar o preço. Ele já chega querendo saber quando é que ele vai ganhar, ele já quer medir o salário dele com o outro, ele não tem a paciência de esperar, é frágil demais, se irrita com qualquer coisa, se ofende muito fácil, sabe? No passado, a criança chegava em casa com a nota 0, o pai queria saber o que aconteceu, me explique esse 0. Hoje é o professor que tem que explicar o porquê do 0 da criança. Então, a gente cria, atribui isso para Deus. Não, mas Deus é a mesma coisa que esse bobinho, aquele tiozão do churrasco. Não, Não, mas o que você está dizendo basicamente é isso mesmo, É Deus isso ele é mesmo. esse Deus que pune. Pune. Ele ama como uma mãe que está disposta a tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas ele também pune. Mas por que quando a gente olha para Novo Testamento, Jesus, você não vê esse tipo de coisa acontecendo? Mas vê. Quer ver um exemplo quando Jesus chegou lá no templo? Bom, você não vê Jesus destruindo Então, ninguém você vê, com fogo. virou o templo e tal, né? Agora, por que Jesus não destruiu, por exemplo, aquelas cidades samaritanas? Eu vou dar um exemplo. Houve 2 cidades samaritanas que não receberam Jesus. Aí Filipe, acho que é Filipe, se eu não estiver enganado é Filipe. Filipe fala assim, Senhor, o senhor quer que a gente ore pedindo que caia o fogo do céu e destrua uma cidade? João também, Senhor, o senhor quer que... João o senhor quer, Senhor, Natanael, o senhor quer que a gente peça a Deus? Não, nem agora. Só que, por que Deus destruiu Sodoma e não destruiu aquelas cidades? Porque elas ainda não atingiram o nível da paciência divina. Sodoma tinha atingido. Mas Deus tem o tempo certo de fazer, porque o mesmo Apocalipse vai mostrar Jesus fazendo a mesma coisa que fez sobre Sodoma no mundo inteiro. Se você ler Apocalipse capítulo 19, 20 e 21, você vai ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele mandando descer fogo do céu e consumindo o diabo e todos os ímpios. Mas vai E tá acontecer. no ainda. Novo Que se for Testamento. para pensar agora, né, é que quando você pega a época de Jesus, é um prazo muito curto. Quando você pega o Antigo Testamento inteiro, você está falando aqui de milênios, né? Milênios. Então, realmente, né, pode realmente... Mas, não e ter Deus acontecido. vai. E eu falo arqueologicamente, esse sítio arqueológico de Talamã, ele mostra a destruição de Sodoma muito interessante. Porque, mesmo. Tiago, gente, eu vou falar com vocês. Se eu soubesse, tinha até trazido uma pedra de lá. As pedras derreteram. Sabe parafina? Essas velas de parafina que vai derretendo? As pedras estão assim. Até um leigo em geologia vê que as pedras estão derretidas, que houve um calor imenso ali. Aí eu falei, bom, mas já que eu sou leigo, eu vou procurar um artigo científico do que aconteceu em Talamã, mas eu não quero um artigo escrito por crente, não. Eu quero o que os cientistas dizem. O artigo fala bem claro. Talamã foi pulverizada. Ela foi queimada por uma onda de intenso calor. Eu não lembro a temperatura que estava lá, é coisa acima de 2.000 graus. Acima de 2.000 graus, 2.500 graus parece. Ela foi realmente pulverizada. O sol deu uma lambida ali. Uma lambida. E aí, o próprio artigo fala, essa cidade, esse tipo de queimado que queimou essa cidade, é um fogo que veio de cima, porque você vê que as pedras elas vão derretendo assim, de cima para baixo, e aqui embaixo está intacta. Você sabe que a tendência do fogo é subir, e a marca do queimado está descendente. Então, definitivamente, e são geólogos não bíblicos falando,
é um fogo que veio do céu. A única explicação que nós temos, diziam eles, é um meteoro. Eu imaginei isso. Mas só que os próprios articulistas admitem um buraco, problema, não tem uma cratera. É. Se foi um meteoro, que cratera seria essa? Então ele chegou à conclusão que algum meteoro explodiu a cerca de 50 quilômetros da superfície, e quando ele explodiu, a massa de gás, de ar quente que ele produziu, como se fosse um forno micro-ondas, saiu lambendo tudo num espaço de 2.000 quilômetros. Ou seja, até o que você tem no Mar Morto cheio de enxofre é resultado disso aí. Agora, essa é a explicação científica. Agora, é interessante porque às vezes, né, quando você pega a ciência, assim, né, ela não contradiz. Não, né, muitas ela vezes. só dá uma outra explicação, um meteoro que Isso. explodiu. E até a própria Bíblia. Ela meio que cria uma lógica, tipo... Cara, É que o que eu quero notável, dizer, né? é que o que eu quero dizer é que eventualmente a que Bíblia... loucura, né? O negócio vindo do céu dá um... Não, dá é um que assim, ó, cara, olha aí- só, pode ter acontecido. Quando a Bíblia está escrito isso, Deus botou fogo lá. Não tá explicando exatamente, o fogo veio assim, assado e tal, Sim, não. sim. Então, às vezes, o colocou fogo, exemplo, pode ser isso. É. Assim, a gente não sabe o que é. Não quer dizer que, tipo, Deus... Não se anula. Deus criou 20 metros de tamanho assim e jogou fogo com a mão. Quando Deus né? fala, Ele pode ser que ele pode, mandou muito claro. claro. pegou claro. a Eva da costela e... Pô, será que Deus chegou lá com a mão dele, pegou a costela? Será que foi isso? Ou será que é uma forma que a gente consegue compreender e cientificamente tenha mais do que E vamos está ser sendo um pouco escrito, céticos né? aqui. Nem os que escreveram esse artigo viram esse meteoro. Exato. Eles jogam a questão do meteoro, que é a única coisa lógica do que nós conhecemos de natureza, é a única coisa lógica que explica aquele calor, porque não tem vulcão ali na região, não tem nada, era geológica não faz, que isso aconteceu no período do bronze. Então, a única lógica é que um meteoro explodiu e deu uma onda de calor. Agora, um ponto onde o teólogo e o cientista se encontram. Ambos olham para o lugar e veem que houve uma destruição de fogo ali, vindo do céu, e boa parte da região hoje é enxofre. E olha só pra gente entender, eu quero ver se eu entendi corretamente esse momento aqui, tá? Porque, pelo jeito, Sodoma Pulverizou. pulverizou, mas o que eu né? quero dizer é que assim, era uma região ali do pecado mesmo. Né? Promíscuo. E aí, olha o que acontece. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Uhum. Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Isso é o que eu estou entendendo mesmo? Era nesse nível. Nesse nível. Eles queriam praticar ali com eles um verdadeiro, não vou usar a palavra para o YouTube não cortar, uma agressão sexual Não é isso mesmo. forçada. Aquela lá. Não, Rape. e isso daqui explica muito do que acontece depois com as filhas de Ló, né? Sim. Onde elas aprenderam esse tipo de coisa. Que elas vão depois ter incesto com o pai. Você vê que as meninas já estavam contaminadas. Não aprenderam com Abraão, aprenderam aqui. Aí lembra aquilo que eu falei, que você falou, ele perdeu a mulher dele, porque a mulher dele amanhã vai Sim. morrer depois no incêndio ali. Ló continuou tendo sucesso depois que ele rompeu com Abraão. É porque eu lembro... Mas a que custo? Eu lembro que Ló tentou chamar esposas e os genros e eles deram risadas. Deram risada, não ir, né? foram, e a esposa foi com má vontade, não queria ir. E depois ela morreu. E aí vem aquela questão que ela se tornou uma estátua de sal. O que é estátua de sal? Eu não entendi isso. Na verdade, veja bem, quando diz aqui essa questão da estátua de sal, vou explicar para vocês. Quer ver quando fala que a parte que ela vira uma estátua de sal? Diz assim, olha. Ela olhou para trás. Né? Abraão, a prova maior, que a gente lendo a Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Gênesis 19, verso 25. Vou ler do 23 em diante. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Muito que a gente vê lá na arqueologia. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Olha, exatamente o que eu vi lá. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ponto. Só isso que a Bíblia fala. Aí a gente lendo isso, os filmes mostram que aquela mulher, ela subindo, e depois ela olha para trás e congela como se fosse aqueles, sabe, a medusa, que o camarada olhava para ela e virava estátua. Isso que a gente imagina. Mas não é o fato de olhar para a cidade que a fez virar estátua de sal. Tanto é que, poucos versos depois, no verso 26, diz assim: Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e toda a campina e viu que da terra subia fumaça. Abraão também olhou para a cidade, não virou estátua de sal. Então o problema não é olhar. Quando fala que ela olhou para trás, é uma expressão idiomática do hebraico. Sim. É igual lech lechá.
olhou para trás, dá a entender que ela voltou para a cidade. E deve ter sofrido aquele bafo quente de enxofre. De enxofre caiu, você tá entendendo? E veio todo o enxofre por cima, e aí... como aconteceu em Pompeia e Herculano, que muita gente voltou para pegar dinheiro e morreu no Vesúvio. Não, isso aqui é metafórico também. Assim, no sentido de tem uma grande mensagem em olhar para trás. Né? Olhar para trás. Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino.